Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, celebrando o mistério pascal de Cristo nesse dia santo, confessamos a confiança no amor de Deus, que nos guarda em sua misericórdia. Hoje, em comunhão com a Igreja no Brasil, celebramos o Dia Nacional da Bíblia como parte do mês da Bíblia que vivemos. Então, que essa liturgia hoje nos ajude a crescer como igreja, casa da palavra. Então, a primeira leitura está em Amós, capítulo 6, versículo 1, depois o versículo 4 a 7. Amós, capítulo 6, versículo 1, depois o versículo 4 a 7. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e nos quais vem a casa de Israel. Que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio da manada. Que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Então, o profeta Amós faz duras críticas às pessoas notáveis entre o povo, e iludem-se em suas falsas seguranças, ao viverem de modo irresponsável em meio aos prazeres e orgias de toda a ordem, sem se importarem com a ruína de Israel. Ele fala isso no versículo 4 a 6. Serão os primeiros a serem submetidos à escravidão. Versículo 7. Assim, Amós condena a corrupção, as injustiças sociais e a falsa segurança colocada em ritos cultuais sem compromissos de conversão. Então, que nós possamos sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, que nós possamos sempre nos colocar a serviço dele e nos colocar também a serviço dos nossos irmãos, como eu sempre falo aqui, fazendo bem. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 a 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 a 16. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes esses mandamentos sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Então, na segunda leitura, São Paulo se dirige a Timóteo e lhe faz exortações para que sua conduta seja irrepreensível. Pede-lhe que fuja das coisas perversas, procure a justiça e a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Nisso ele haverá de combater o bom combate e a de alcançar a vida eterna. Sobretudo, ele deve guardar o mandato recebido com toda integridade, sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa realmente também fazer o que São Paulo pede a Timóteo hoje, que nós também possamos fazer, que a gente sempre tenha a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão no nosso coração. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31.
Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, no Evangelho, a parábola do Evangelho é própria de São Lucas. Nela, a riqueza mal gerenciada é um projeto mortal para a vivência da fé e para a posse do reino definitivo. O texto sugere uma inversão de situação ao que diz respeito ao rico e ao pobre. Jesus mostra, assim, um engano escondido dos bens deste mundo, quando são utilizados de modo egoísta e irresponsável. Esse perigo o pobre não ousa correr. Normalmente, ele tem mais possibilidades de confiar no Senhor e dele esperar a abundância dos bens próprios do reino de Deus. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Ele nos ajuda a superar as dificuldades, nos ajuda nos ajuda a superar os obstáculos e sempre nos dá a nossa recompensa, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.